Olá, meus amados amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, apesar de todo esse frio que estamos tendo aqui no sul, né, para aqueles que estão assistindo a aula por aqui. É muito bom estar com vocês mais uma semana, podendo caminhar junto com vocês, aprender, ler as escrituras e poder debater um pouquinho mais. Agradeço a todos aqueles que têm interagido por meio digital, né, mandando mensagens no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Louvo a Deus por vocês. Quero informar com muita alegria que eu e minha esposa estamos realmente retornando para o Pará agora dia 21 desse mês. Então, daqui a poucos dias, né, estamos de volta para lá, porque o seminário anunciou que realmente as aulas vão voltar de maneira presencial. Esse semestre quase todo fizemos de maneira online, né, então os professores postavam as matérias, mas agora, com a graça de Deus, estaremos voltando para poder retomar todo o nosso estudo. Estamos muito felizes com isso, né? Vamos começar nossa aula então com uma oração. Pai amado, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de juntos poder buscar Teu nome, de juntos poder estudar Tua palavra. Te louvo porque o Senhor tem nos sustentado, Pai, de todas as formas, cuidado de nós e mais uma vez estamos aqui juntos podendo ler aquilo que o Senhor deixou para nós, Pai. Que o Teu Santo Espírito venha estar com cada um de nós aqui, possamos entender a Tua palavra e a Tua mensagem. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente está estudando ao longo desses dias, estudamos as cartas que Paulo escreveu durante o seu período de atividade missionária, né? Então, naquelas viagens missionárias que ele foi fazendo, ele foi escrevendo a diversas igrejas. Nós terminamos essa parte, estudando Romanos semana passada, e agora nós vamos entrar num novo período de vida do apóstolo Paulo. As cartas que ele escreveu agora foram num contexto completamente diferente. Antes ele estava passando por diversas igrejas, conhecendo diversas pessoas. Agora a gente vai estudar as cartas chamadas de cartas da prisão, um período bem diferente da vida do apóstolo. E ele está aqui agora só para a gente poder ver um pouquinho de contexto, né? Ele terminou sua terceira viagem missionária. No final da terceira viagem missionária, retomando um pouco aquilo que a gente já estudou lá na primeira aula, a gente viu que ele decidiu voltar para Jerusalém, que o desejo dele era participar da festa de Pentecostes, como ele sempre participava em Jerusalém. E na cabeça dele, o desejo dele era justamente de ir para Roma depois disso. Lá em Atos 19, de 21 e 22, a gente observa ele falando isso. Cumpridas essas coisas, era a terceira viagem missionária. Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Enquanto ele estava ali em Jerusalém, na festa de Pentecostes, os judeus começaram a fazer um tumulto por ali, Paulo já era bem conhecido, e tentaram, na verdade, assassinar Paulo. A coisa ficou bem feia ali na região. E para não ser morto, Paulo acabou sendo resgatado pelos soldados romanos, né? Mais especificamente pelo próprio comandante romano, vai lá e tira Paulo daquela bagunça. Ele viu que Paulo ia ser morto. Paulo se identifica como cidadão romano e ele é transportado como prisioneiro para Cesareia, porque não sabia o que ia acontecer se Paulo fosse solto. Então, foi até uma medida de proteção de Paulo. E ele fica preso lá no pretório de Herodes durante 2 anos. Quem quiser acompanhar em Atos 23, vai estar falando desse período. Depois de 2 anos, o governador Félix foi substituído na Palestina pelo Pórcio Festus, né? E, de novo, ele vai lá e vê que tem um cidadão romano preso, ele vai conversar com Paulo por que está preso, o que está acontecendo. E Paulo decide melhor reivindicar um privilégio que ele tinha como cidadão romano, que era falar, não, se eu for ser julgado, eu prefiro ser julgado pelo imperador. Então ele apela para o imperador. É interessante ver como Deus foi orquestrando tudo. Porque, na verdade, se vocês forem ler o relato, Festus fala que não tinha nada para condenar Paulo. Mas Paulo falou, não, mas eu quero ir para lá. Porque ele já queria ir para Roma. Então, ele cumpre esse desejo dele indo diretamente nesse apelo ao imperador indo para Roma. Esse apelo não podia ser desconsiderado. Paulo é enviado imediatamente a Roma. Ele faz uma longa viagem e finalmente chega lá em Roma. A gente crê que em torno do início da primavera. E como ele não tinha sido julgado, ele não podia ficar preso. Essa era a lei romana.
Então foi permitido que ele alugasse uma casa. Então ele alugou uma casa lá em Roma, ele ficava constantemente sob custódia militar, então sempre tinham soldados junto a eles. Alguns estudos indicam que a possibilidade de que, na verdade, sempre tinha um soldado amarrado com ele. Então, onde Paulo estava, tinha um soldado amarrado junto com ele. Mas ele estava em casa. E isso, na verdade, foi muito bom, porque os soldados iam sendo trocados todo dia, eles tinham seus turnos, né, assim como é hoje em dia. Então, em intervalos frequentes, eles iam sendo trocados e sempre tinha um cara amarrado ao maior pregador da época, né, um dos maiores da história. Então, Paulo teve a oportunidade de, nesses 2 anos, pregar muito, e principalmente dentro da própria guarda romana, dentro da casa de César, ele conseguiu fazer isso, né? Então, ele teve uma oportunidade de entrar em todos os meios ali. E essa prisão, na verdade, dele acabou virando uma promoção do evangelho, né? Essa casa alugada dele se tornou um centro de pregação do evangelho, de pregação da palavra. Ele fica 2 anos preso dessa maneira em casa. E nesses 2 anos, diversas pessoas iam visitar ele, judeus, gentios, as pessoas iam pedir conselhos, as pessoas das igrejas que ele já haviam visitado sabiam que ele estava preso por lá, iam para Roma para poder se encontrar com ele. Durante esse período de 2 anos preso, ele escreveu as cartas chamadas de cartas da prisão, Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão. Então, Paulo aproveitou muito bem esse período de reclusão que ele estava tendo, né? E uma das coisas que me salta a cabeça também é o que eu estou fazendo com esse meu tempo de reclusão em casa, né? Já estou há 6 meses nesse isolamento social, quase, né? Já estamos há quase 6 meses nesse isolamento social. E o que nós temos feito, né? Paulo fez muita coisa mesmo estando trancado dentro de casa nessa quarentena. Mas essa prisão dele, esses 2 anos de prisão, chega ao fim, né, porque finalmente ele é ouvido e não tem nenhuma acusação. Ninguém de Jerusalém, os fariseus, ninguém foi lá em Roma para testemunhar contra ele. Então, ele não podia ser preso porque não tinha nenhuma acusação. Então, Paulo é solto, é libertado de Roma, né? E depois ele sai, então, para mais uma breve viagem missionária. A gente sabe que mais 2 anos depois, cerca de 2 a 3 anos depois, Paulo é preso novamente e aí ele vai ser martirizado. Mas aqui nesse contexto, ele foi solto. Isso aqui foi um pouquinho só para a gente relembrar daquela primeira aula. Quem não assistiu, está disponível no YouTube. É só pegar ali, eu faço todo um panorama da vida de Paulo e falo justamente desses tópicos, né? Mas então a gente vai começar a estudar a partir de hoje as chamadas cartas da prisão. Foram o que ele escreveu nessa primeira prisão em Roma, né? Eu tirei um pouco da ordem, para quem se lembra, eu passei para vocês uma ementa da nossa sala, e no começo estava Efésios e Filipenses, pela sequência mesmo, mas estudando um pouco mais as cartas, eu resolvi mudar isso e coloquei Efésios e Colossenses juntos. Vocês vão perceber aqui pela aula que as duas têm uma temática muito parecida, então eu resolvi agrupá-las na mesma aula para já falar justamente da temática das duas. E vamos começar então com a primeira carta, que é Efésios, né? Efésios é mais do que uma simples carta. Na verdade, ele é um escrito doutrinário e de exortação muito grande. Ao ler a carta de Efésios, a gente percebe o interesse pedagógico e pastoral de Paulo fluindo muito, né? A vontade dele de pastorear, de ensinar, de exortar. Ela é uma bela reflexão sobre a igreja sendo o próprio corpo de Cristo. Eu coloquei aqui alguns versículos para vocês verem, quem quiser acompanhando na Bíblia, alguns a gente vai ler ao longo da aula, mas ela é muito forte essa temática de que a igreja é o corpo de Cristo. E a carta ensina um ensinamento muito sólido sobre a salvação de Deus aos pecadores, no capítulo 2 de Efésios, que é um capítulo maravilhoso, né? Mas antes de começar a falar propriamente sobre a carta, um pouquinho de contexto histórico sobre Éfeso, né? Éfeso foi fundada em cerca de 133 a.C., tinha uma população aproximada de 500.000 de pessoas, então já era uma cidade grande, a gente está falando de uma cidade no porte aqui de Florianópolis mesmo. Ela era a capital da província romana da Ásia, e era a residência oficial do governador. Ela estava situada num lugar muito privilegiado na costa. Com isso, ela conseguiu fazer um porto que era muito grande, um tráfego muito grande de navios, e por isso virou uma importante rota de comércio e de comunicação com toda a Ásia. Por isso foi feita a capital.
E além disso, ela tinha um templo muito grande que era dedicado à deusa Diana. Então, devotos de toda a região da Ásia iam para lá em peregrinação para esse templo, oferecer os seus sacrifícios e seus tributos à deusa Diana, né? O livro de Atos ele faz duas referências de Paulo visitando Éfeso. A primeira foi bem rápida na primeira viagem, onde ele passa ali de maneira bem breve. A gente está lá em Atos 18, isso, para quem quiser dar um pause no vídeo e ver. E a segunda, já um pouco mais longa, onde ele fica cerca de 3 anos em Éfeso, inaugurando uma igreja forte, doutrinariamente. Gente, 3 anos do apóstolo Paulo lá, esses caras aprenderam muito da palavra, né? Então, Paulo teve um trabalho intenso e isso mostra a importância da obra missionária que foi realizada ali. Uma igreja fundada com bastante fundamento, né? Sendo meio redundante aqui. Efésios, ela é uma das cartas mais curtas escrita por Paulo. Na verdade, as cartas da prisão são cartas mais curtas, né? E ela tem, como eu falei, muita semelhança de conteúdo com o livro de Colossenses, por isso agrupamos elas, né? Na verdade, elas foram escritas na mesma época, quando Paulo estava preso, e entregues às igrejas, Éfeso e Colosso, pela mesma pessoa, que é Tíquico, né? Vamos ver isso também ao longo da carta sendo citado. Só que essa carta ela tem algumas peculiaridades, que inclusive essas peculiaridades fizeram com que algumas pessoas levantassem a hipótese de que talvez ela não fosse uma carta paulina, né? Por que isso acontece? A carta menciona o nome de Paulo como autor, a gente vê isso lá em capítulo 1, versículo 1, no capítulo 3, versículo 1. Ela tem os grandes temas paulinos, né? Justificação pela fé, o corpo de Cristo, só que ela também tem várias diferenças grandes em relação às outras epístolas paulinas. Uma coisa que levou a levantar essa hipótese de que talvez não se fosse de Paulo ou algo assim, é porque a gente viu que Paulo ficou 3 anos lá. Então, 3 anos fundando uma igreja, 3 anos conhecendo as pessoas, treinando as pessoas. E a gente percebe, lendo Atos, em Atos 20, que o pessoal lá de Éfeso estimava muito o trabalho de Paulo, tinha Paulo na mais alta estima, então Paulo era muito conhecido. Só que quando a gente lê a carta, Paulo fala como se eles soubessem do ministério dele por rumores, por ouvir falar. Lá no capítulo 3, versículo 2, isso é bem claro. Então isso gera um pouco de estranheza ao ler a carta. Além disso, Paulo ficou 3 anos ensinando lá e a única pessoa que ele cita por nome é Tíquico, que é quem leva. Ele não cita mais nenhum outro nome, o que é estranho. Você já tem acompanhado comigo nas outras cartas uma longa lista de saudações pessoais que ele sempre vai fazendo no final da carta. Então tudo isso levou a essa hipótese de que talvez não tenha sido escrita por Paulo, né? Tem características muito diferentes, talvez foi escrita por alguma outra pessoa, mas gente, não teria como alguém ter tanta escrita parecida como que Paulo teve, né? É como se quem escreveu conhecesse Paulo tão bem quanto ele mesmo, né? Para esclarecer um pouco essas dúvidas que ficam, levantou-se algumas hipóteses, né? E a principal delas é que talvez essa carta, na verdade, a intenção original dela é que ela fosse uma carta circular ou carta aberta, né? E o que mais levou a essa hipótese é justamente porque no primeiro capítulo vocês vão ver que aos cristãos em Éfeso, né? Só que essa frase em Éfeso não aparece nos manuscritos, nos manuscritos mais antigos dessa carta. Então, esse em Éfeso aparece como um espaço. Então, o que se levantou como hipótese é que, na verdade, esse espaço tenha ficado aberto ali justamente para colocar o nome de diversas cidades para quem fosse endereçada essa carta. Então, isso prova que foi Paulo que escreveu, mas que a ideia dele, talvez, a ideia original dele é que não ficasse restrita a Éfeso. Paulo tinha o costume de escrever essas cartas circulares. Em Colossenses ele fala isso, Colossenses 4,16. Ele cita uma carta que ele escreveu, que nós não temos acesso, a carta se perdeu, mas ele inclusive fala, e mandem essa carta que eu escrevi lá para Laodiceia e leiam aquela que eu escrevi para Laodiceia, vocês em Colossos. Então ele escreveu cartas circulares, a gente sabe que isso era um costume de Paulo. E talvez isso explique esse tom mais genérico da carta que Paulo escreveu aos Efésios, né?
Ambas foram entregues pela mesma pessoa, como a gente já viu. Então, nós cremos que ela foi escrita no final dos anos 50, início dos anos 60, entre 58 e 62. Não se sabe exatamente a data correta da prisão de Paulo, mas foi em torno dessa época, né? Deixando um pouquinho de lado essa questão da autoria, eu achei interessante pesquisar um pouco mais, mas deixando um pouquinho de lado, vamos estudar a carta em si, né? É difícil determinar qual foi a circunstância que levou Paulo a escrever essa carta de Efésios, né? Por quê? Justamente pela natureza mais genérica dela, né? Uma pastoral grande, aberta. É diferente de quando a gente estudou Coríntios, principalmente 2 Coríntios, quando a gente estudou Gálatas, era muito claro o problema que Paulo estava tratando na igreja. Em Efésios, Paulo não trata de nenhum problema especificamente, por isso essas diferenças na carta, né? Mas a gente consegue perceber, lendo a carta de Efésios, para quem conseguiu ler essa semana, que ela foi escrita para um público gentil. A grande maioria dos seus leitores eram gentios. Eles eram alheios a essa história de reino de Israel, de ser cidadãos do reino de Israel, mas que, graças ao dom de Deus, eles conseguiam desfrutar as bênçãos espirituais de Cristo, se tornando uma igreja forte. Nessa epístola, Paulo descreve de uma maneira sublime, maravilhosa, o Cristo entronizado, o Senhor da igreja, o Senhor do mundo, onde tudo foi criado por meio dele. Isso é muito bonito de se ver dentro dessa carta. Ele mostra Cristo como sendo o Deus que ascendeu aos céus e que está completando o seu ministério terreno através da extensão do seu corpo, a igreja. Então ele mostra que a igreja é a mera extensão do corpo e do trabalho de Cristo. Cristo conclui tudo aquilo que ele começou do seu ministério com a igreja, a pregação, a propagação do evangelho, o evangelho chegando ao mundo todo, tudo isso é feito através da igreja. Então, é uma progressão de todo o trabalho, né? E tudo isso vai se convergir nele, sempre em Cristo, voltando para Cristo. A igreja deve ser sempre cristocêntrica, voltada para Cristo no centro. E isso Paulo vai tratar muito bem nessa carta. Em nível de estrutura, Efésios é dividido em 2 metades, como a maioria das cartas, tá? A gente percebe bastante isso, com exceção. Peço perdão, eu estou com a minha rinite bem atacada, então por isso eu estou coçando o nariz aqui. O tempo ficou seco de novo e minha rinite está super atacada. Ela é dividida em 2 metades. A primeira, bem teológica, bem doutrinária, e a segunda, prática. A maioria das cartas dele vai se desenvolver nesse esquema, né? Então, do capítulo 1 ao 3, exatamente a metade teológica, e a segunda metade um pouco mais prática, de apelos e coisas mais do dia a dia. E Paulo começa então essa primeira parte saudando os leitores, como ele é de costume, falando sobre as bênçãos. Ele já começa fazendo uma oração pedindo que eles tenham cada vez mais e mais sabedorias e revelações da parte de Cristo. Ele começa então reconhecendo que eles tinham isso e pedindo mais. E ele faz o que é uma das maiores e mais bonitas declarações sobre a salvação pela graça por meio da fé, né? É um grande tema de Romanos, na verdade, Gálatas também fala sobre isso, mas aqui nós temos uma declaração maravilhosa, e eu coloquei aqui que eu acho muito importante a gente ler, e eu uso muito ela nas minhas pregações, que é um trecho que eu gosto demais, é um capítulo que eu gosto demais de ler e de estudar, que é o capítulo 2 de Efésios. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie,
pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha a profundidade e a riqueza desse texto, mostrando que nós não éramos nada, nós estávamos mortos. Morto não tem opção, morto não tem futuro, morto não tem nada. E nós fomos o quê? Salvos pela graça, mediante a fé. E nem isso é algo que a gente possa se gabar. Nem essa fé que nos salvou veio de nós. Ela é dom de Deus. Deus escolheu nos salvar. Deus veio até nós. Deus se revelou. Deus enviou seu próprio Filho. Ele morreu em nosso lugar e Ele nos salvou. Olha a profundidade do ensinamento de Paulo nessa carta. Por isso que esse capítulo me marca tanto. Eu coloquei aqui alguns textos que são chaves nessas cartas e a gente vai vendo isso ao longo da aula, né? Paulo vai continuar então o seu ensino, mostrando que embora os efésios tivessem estado longe de Deus no passado, eles eram gentios, eles foram reconciliados com Deus e uns com os outros, através de Cristo, que é a nossa verdadeira paz. Ele mesmo, ele se coloca como sendo o apóstolo que foi chamado para justamente revelar esse mistério de Cristo, que é levar o evangelho aos gentios. Ele se intitula como isso, na sequência no estudo, né? No capítulo 2 e no capítulo 3. E a primeira metade dessa epístola termina com uma oração para que os Efésios, o pessoal lá de Éfeso, possa entender a profundidade do amor de Cristo. E ele termina com uma bênção, então, em uma sessão, terminando a sua sessão doutrinária. E eu separei alguns trechos dessa oração que ele faz, que também é maravilhosa, né? Sou suspeito para falar que eu gosto muito desse livro. Mas vamos ver aqui. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esse é o final da primeira parte da carta ainda. Paulo ele só terminou a sua parte de ensino doutrinário, mas é uma oração realmente maravilhosa sobre estar em Cristo, habitar em Cristo e com Cristo conhecer a profundidade, a largura, o comprimento, o tamanho do amor de Cristo. E cada vez que a gente busca mais conhecimento e mais conhecimento, a gente vê que ele excede todo o entendimento. O que é isso? A gente nunca vai conseguir chegar no fundo desse amor. Não há ninguém que possa virar e falar, eu conheço Cristo por completo, ou eu entendo a Bíblia por completo. Não tem como. Por quê? Porque ela excede todo e qualquer entendimento. Mas cada vez buscando mais, a gente vai cada vez se aprofundando mais em intimidade, em conhecimento com Deus. E isso eu quero que vocês, assim como eu, tenham esse sentimento, essa vontade de cada vez mais buscar e conhecer. E Paulo então vai fazer uma transição para a sua segunda parte. Ele já ensinou quem é Cristo, que a igreja é esse corpo de Cristo, já ensinou que ela está unida com Cristo, que ela é a extensão do trabalho de Cristo, e agora ele passa para uma segunda parte, uma parte mais prática, iniciando com um apelo para que, vocês entenderam que vocês são igrejas, vocês são corpo de Cristo, vocês estão em Cristo, vocês têm que conhecer a Cristo para se aprofundar no amor dele, e para isso vocês têm que viver em conformidade com a fé de vocês. Não adianta vocês terem as mesmas práticas antigas. A igreja deve se modelar com a unidade que tem dentro da própria divindade. A igreja deve ser modelada segundo o exemplo que o próprio Cristo deixou. Capítulo 4 ele vai ser bem claro nisso. Nós somos um novo povo em Cristo, ou seja, nós somos nova criatura. Nós devemos andar em amor, em luz, em sabedoria. E para exemplificar de maneira prática e rápida tudo isso, Paulo usa, para exemplificar o relacionamento que Cristo tem com a igreja,
ele usa esse relacionamento como um modelo para todo tipo de relacionamento que a gente tem que ter. No capítulo 5 e 6, a gente percebe ele exemplificando isso através do relacionamento de marido e mulher, pais e filhos, servos e senhores. Ele vem aplicando todo esse ensinamento de unidade, de ser corpo de Cristo no relacionamento do dia a dia. Depois a gente vai ler com mais calma esse texto, inclusive eu fiz uma aplicação mais prolongada em cima justamente disso, mas ele vem mostrando como nós devemos nos relacionar no dia a dia entre nós e com os de fora da igreja, entre família e com os de fora da família, baseado em cima do amor de Cristo e no que Cristo demonstrou. E ele termina a carta indicando que a única maneira deles conseguirem realmente ficar fortes é usando a armadura de Deus, um texto bem conhecido aí, somente quando a gente é criança, usa muito isso nas salas de EBD para as crianças, né? A armadura de Deus, só com ela a gente consegue permanecer firme e forte para lutar contra o mal. Em seguida, ele faz as suas saudações finais. Mas o que a gente consegue tirar dessa carta, né? O que a gente consegue aprender em si com essa carta? O principal tema da carta justamente é o relacionamento entre o Senhor Jesus Cristo e o seu corpo aqui na terra, que é a igreja. Ele mostra a forma como que Cristo reina acima de todo principado e potestade, poder e domínio, lá no capítulo 1. Ele tem posto todas as coisas debaixo do seu pé, também no capítulo 1. Ele foi exaltado, ou seja, ele foi para os céus, mas ele não esqueceu o seu povo aqui. Na verdade, ele se identifica plenamente com a igreja e considera ela o seu corpo e preenche a igreja com a sua própria presença. Esse é o trabalho de Cristo hoje dentro da igreja. Ele mostra o relacionamento matrimonial entre marido e mulher como ser essa bela analogia para expressar o amor, o sacrifício, o senhorio de Cristo para toda a igreja. Coloquei aqui o capítulo 5 para a gente ver um pouco disso. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque a ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis que deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. A gente percebe essa unidade que deve ter dentro do lar e dentro da igreja, e da igreja com Cristo. A igreja deve estar firmemente ligada com os ensinamentos de Cristo. Devemos mostrar o que Cristo ensinou. Esse é o forte e o firme fundamento da igreja. Nós antes éramos separados de Deus, mas nós somos aproximados de Deus justamente pelo seu sangue. Estávamos nós mortos em nossos delitos, mas nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Com Cristo nós somos aproximados de Deus. Com Cristo nós estamos de novo em contato com Deus. E é só por meio disso que nós conseguimos ter um relacionamento real com Deus, só pelo sacrifício de Cristo. Sem ele, nós não conseguimos nos aproximar e refletir a Deus como nós devemos. E como estamos com ele, Paulo roga que nós vivamos de acordo com isso, de modo digno da vocação em que fomos chamados, lá no capítulo 4. Tal apelo é um discernimento útil
sobre ética cristã, sobre prática cristã. Ele não fica colocando aqui leis e regras e regulamentações, muito pelo contrário. Ele afirma que a vida do cristão ela deve refletir aquele que nos chamou, que é Cristo. Nós somos libertos por Cristo, só que isso nos faz responsáveis diante de Cristo por refletir isso. E o pedido dele é muito, muito claro quanto a isso no capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o que é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Se nós fomos chamados, regenerados e salvos por Cristo, devemos andar de acordo com isso. Os costumes velhos, as velhas coisas passaram. Tudo deve ser novo. Tudo deve ser feito novo. Tudo deve ser feito de maneira que reflita a glória daquele que nos alcançou. Tudo deve estar de acordo com a estatura de Cristo. Deve estar de acordo com o que Cristo fez. E essa maturidade de relacionamento, essa maturidade de crescimento vai nos levar à tão sonhada unidade dentro da igreja. Essa é a mensagem que Paulo passa. Por isso que ela também é considerada circular. Notem que ele está falando de maneira genérica para todas as igrejas. E essa carta pode muito bem ser colocada aos irmãos em Florianópolis, aos irmãos em São Paulo, para quem está me assistindo de São Paulo, aos irmãos no Pará, para quem está me assistindo do Pará. Essa carta ela é viva e ela é atual para a nossa igreja, inclusive hoje. E ele encerra sua carta mostrando a forma como o cristão deve viver nessa nova vida. Ele deve lutar diariamente contra o pecado, lutar diariamente contra a sua velha natureza, para que ele possa finalmente ser o reflexo perfeito de Cristo e de Deus. Nosso reflexo foi manchado pelo pecado, mas o cristão deve lutar diariamente para se tornar novamente reflexo desse Deus. E a gente só consegue isso, só consegue ganhar essa luta e essa guerra com as ferramentas necessárias, que é justamente a armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Só com essa armadura a gente vai conseguir vencer essa luta diária. Por isso que Paulo conclui a sua carta falando dela. Se vocês querem ser esse exemplo, se vocês querem ser esse reflexo perfeito de Cristo, vocês têm que lutar diariamente contra o pecado. E vocês só vão conseguir lutar diariamente contra o nosso inimigo utilizando as armas corretas. Os militares sabem disso, que para ganhar uma guerra você tem que ter armamento correto. E é assim conosco também. Nós estamos em guerra, nós estamos em batalha. E só com esse armamento correto a gente vai conseguir vencer essa guerra e essa luta.
foi um breve panorama, como eu tenho tentado fazer, né? A matéria exige bastante conteúdo, então eu estou tentando resumir. Espero que isso tenha ficado claro para vocês e que a gente possa continuar estudando, né? Continuando a nossa aula, nós vamos para a próxima carta, que é Colossenses. Como eu falei para vocês, a Epístola aos Colossenses, a carta aos Colossenses, lembra muito, tanto em estilo quanto em conteúdo, a carta de Efésios. Ela também destaca a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, de uma maneira muito vívida e eficaz, assim como foi feita no livro de Efésios. Falando um pouco do contexto da carta, essa é diferente da de Efésios, que tem essa suspeita de se ela circular ou não. Essa de Colossenses, sabemos para quem foi escrita. Paulo deixa isso bem claro na carta. Só que a informação que nós temos sobre a cidade de Colossos, ela é bem escassa. São bem poucas coisas que nós sabemos com exatidão e com precisão sobre a cidade de Colossos. A gente sabe que ela ficava às margens de um rio, que era o rio Lico, ele era afluente de um outro grande rio. Ficava a cerca de 175 quilômetros a leste de Éfeso, então relativamente longe de Éfeso, né? Mas que ela ainda pertencia à província romana da Ásia, cuja capital era Éfeso, então ela estava dentro ali da província ainda, né? A cidade cresceu bastante por um tempo, ela gozou de um certo prestígio comercial, mas a partir do ano 61, no ano 61 depois de Cristo, teve um terremoto muito forte que abalou bastante ali a região, e a cidade foi muito afetada por isso. E ela começou a entrar num processo de decadência, chegando quase a desaparecer. Isso foi pouco tempo depois da escrita da carta. A carta foi escrita ali em torno de 60, 61. Então, logo depois, eles passaram por um grande terremoto que abalou muito a cidade. A gente também não tem muita informação histórica a respeito da igreja de Colossos, justamente por causa de tudo isso, dessa questão do terremoto, muito foi perdido, né? Mas a gente sabe que Paulo não conhecia a cidade de Colossos quando ele escreveu a carta. Ele até tinha passado pela região onde fica a cidade, a região chamada região da Frígia. A gente vê isso lá nas viagens de Paulo, em Atos 16, em Atos 18, mas ele nunca chegou a entrar na cidade, né? Então, como que o evangelho chegou lá? A pregação naquela região, na verdade, chegou através de um homem chamado Epáfras. Epáfras, ele provavelmente ouviu o evangelho quando Paulo pregava em Éfeso. Então ele teve contato com o evangelho de Paulo, ele se converteu e ele então leva o evangelho não só para Colossos, mas para toda a região ali. Na verdade, Paulo ainda liga Epáfras a outras duas grandes igrejas, Laodiceia e Hierápolis. E a gente vê que Paulo reconhece ele como sendo o provável fundador da igreja, né? Por quê? Por que ele fala isso? Que vocês ouviram falar do evangelho por Epáfras. Eu coloquei isso aqui no capítulo 1, versículo 3, a gente percebe. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Notem, desde que ouvimos da vossa fé, não foi desde que eu falei para vocês, né? Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nota que ele fala não por mim, e sim por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Então, ela foi fundada, provavelmente, por Epáfras, e foi Epáfras que foi até Roma visitar Paulo e contar para ele como é que estavam indo as coisas na cidade, como é que a igreja estava crescendo. Então, Epáfras vai lá, conta, fala para Paulo dos problemas que estavam acontecendo e Paulo então escreve uma carta pessoalmente para eles, né? Diferente do que aconteceu em Efésios, aqui em Colossenses a gente tem um problema central sendo tratado, mas a temática vai ser bem parecida, né? O que acontecia na igreja de Colossos, né? A grande maioria dos cristãos de Colossos era de procedência gentílica, né? Pessoas que na sua grande maioria já tinham
praticado ou professado algum tipo de culto pagão. Né? Eram todos recém-convertidos pela pregação de Epáfras, mas que antes tinham outras religiões. E isso fez com que na cidade fosse crescendo um ensino diferente, um falso ensino. Eles começaram a misturar muitas coisas. Esse falso ensino que começou a crescer em Colossos, que preocupou muito Epáfras, por isso que ele teve que até Paulo pedir ajuda, era uma combinação de leis judaicas, especulações pagãs. Se tem a suspeita de que seja um início ali, uma forma primitiva de gnosticismo, né? Aquela doutrina que fala sobre o conhecimento para a salvação, que a única forma de ter salvação é ter o conhecimento, né? Aqueles iluminados que vivem como seres superiores aos outros, isso é o gnosticismo. Alguns dizem que provavelmente o início disso aqui. Mas esse ensino que estava começando a surgir ali, dessa mistura de coisas pagãs, de sincretismos, né, ele começou a acrescentar coisas ao evangelho, acrescentar novas regras, acrescentar novas leis. E parte desses acréscimos foram festas, foram observâncias de leis antigas ou pagãs, muitas vezes, astrologia sendo misturada no meio ali. E tudo isso foi fazendo uma mistura, um sincretismo religioso que estava afetando a igreja e afetando o ministério de Epáfras e a propagação do evangelho. E Paulo é muito claro quando ele fala no capítulo 2 sobre isso, falando que isso são uma vã filosofia de rudimentos do mundo, né? Ali no capítulo 2, versículo 8, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então Paulo faz um alerta. O problema central que ele identifica nessa igreja e que o motivo que o leva a escrever essa carta justamente é isso, essa bagunça que estava acontecendo, teológica, doutrinária, esse sincretismo religioso que estava começando a se infiltrar ali no meio. Infelizmente isso tem retornado muito em nossas igrejas, né? Serve de alerta para a gente também. E é por isso que a temática da carta é a pessoa e a obra de Cristo, porque é nisso que a igreja tem que estar firmada. Por isso, essa semelhança entre Colossenses e Efésios, firmados na pessoa e na obra de Cristo, né? Devido a esse problema que estava acontecendo em Colossos. A gente percebe que, de novo, a gente vê a mesma divisão das cartas, né, em duas partes, uma doutrinária no começo, capítulo 1 e 2, e outra mais prática nos capítulos 3 e 4. Paulo ele já começa com uma abertura, como ele sempre faz, expressando sua gratidão, cumprimentando os irmãos, né? Ele fala sobre tudo aquilo que ele já tinha ouvido falar da fé, do amor e da esperança que existia ali entre os colossenses. Ele exalta isso, enaltece isso na igreja. E logo em seguida ele faz um hino maravilhoso sobre a majestade de Cristo, né? E sobre a função de Cristo na criação, na redenção e no mundo. E de novo, peço licença, eu coloquei esse hino, acho muito importante a gente ler isso também. Capítulo 1, versículo 13 até o 23. Ele, Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes
não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. É maravilhoso ver a forma como Paulo descreve Cristo como sendo o único centro da igreja, como sendo o único centro da vida de qualquer cristão. Ele deve ser o centro das nossas atitudes, das nossas ações. Eu gosto muito de uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás, e isso me ajudou a fortalecer e a crescer na fé. Eu sempre uso no pulso uma pulseirinha escrito WWJD, What Would Jesus Do? Né? O que Jesus faria? E isso me marcou muito uma época que eu estava passando por alguns problemas de rebeldia, de distanciamento de Deus, e eu comecei a aprontar, a ter diversos problemas. E eu li o livro que fala sobre o que Jesus faria. Isso é um livro, quem quiser ler, recomendo muito esse livro. E até hoje eu uso no meu pulso essa pulseira escrito What would Jesus do? O que Jesus faria no meu lugar, né? Por quê? Porque toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu olho para o meu pulso e eu vejo, será que Jesus faria dessa forma? Será que Jesus faria dessa maneira? E é justamente isso que essas duas cartas estão tratando, tanto Efésios quanto Colossenses. Deus deve ser o centro, Cristo é o centro da nossa vida, Cristo é o centro da nossa igreja, Cristo deve ser o centro da nossa família, Cristo deve ser o centro dos nossos relacionamentos. E Paulo se coloca prontamente como sendo o ministro para proclamar tudo isso. Ele se coloca, eu me tornei ministro justamente para anunciar isso. E assim como Paulo eu posso falar isso. Eu me coloquei aqui como ministro para justamente anunciar isso a vocês. Cristo deve ser o centro da vida de vocês. E ele apela para os colossenses que eles se firmem em Cristo em vez de ficar seguindo qualquer especulação ou seguindo qualquer outra coisa, né? A gente percebe isso ali no capítulo 6, no capítulo 2, no versículo 6, a gente percebe ele falando: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, coisas que eles faziam quando eram pagãos. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce, e o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. O que Paulo está falando? Tudo que vocês praticavam antigamente não tem valor nenhum para a salvação. Por que vocês ainda continuam fazendo isso? Isso é um grande alerta para nós também. A vida de vocês anterior não deve entrar nessa nova vida. Vocês têm que ter uma nova vida. Moldem o caráter de vocês de acordo com essa nova vida. E é justamente aí que ele faz a transição para a parte prática da carta. Vocês têm que se modelar segundo a fé que vocês dizem que têm. Vocês têm que se modelar segundo a ressurreição de Cristo que vocês pregam. Vocês têm que continuar vivendo a vida de vocês agora com o objetivo de agradar a Deus, de honrar a Deus, de fazer o nome de Deus conhecido. E no capítulo 3 ele vai citar isso. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta justamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Nós devemos então buscar
somente aquilo que vem lá do alto, buscar as coisas de Deus, buscar ser parecidos com Deus, parecidos com Cristo, deixando de lado, despojando os maus hábitos e se revestindo do caráter de Cristo. Ele continua o capítulo 3, agora no versículo 8, falando disso. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestisse do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Esse é o verdadeiro cristianismo, esse é o verdadeiro cristão, aquele que joga fora todo aquele costume pagão, todo aquele pecado, toda aquela maneira errada de viver, em mentira, em linguagem obscena, palavrão, ele está falando aqui para ser mais exato, para quem não entendeu, né? Indignação, maldade, ira, tudo isso, gente, tudo isso era o velho homem. Não vos deixeis dominar por isso, abstenham-se disso. Firmem a sua nova vida no verdadeiro caráter de Cristo. E esse verdadeiro cristianismo vai ser aplicado nos nossos relacionamentos sociais. E ele retorna aqui aquilo que ele tinha falado lá em Efésios, né? Entre marido e esposa, pais e filhos, escravos e donos. Então, ele vai aplicar da mesma forma o que ele tinha feito na carta dos Efésios, falando que se vocês são nova criatura, isso se reflete no relacionamento que vocês têm uns com os outros, no testemunho que vocês têm entre os descrentes, nos testemunhos no dia a dia de vocês. Isso deve mostrar Cristo. A forma como vocês se relacionam entre marido e mulher, entre filho e pai, pai e filho, entre empregado e patrão, tudo isso deve refletir o centro da vida de vocês, que é Cristo. E ele termina a sua carta com as suas saudações habituais, né? Paulo, ele mostra sobre esse falso ensino que estava acontecendo em Colossos, trata desse problema, falando que a única forma de resolver verdadeiramente isso é se firmando na pessoa de Cristo Jesus como centro. Por isso as cartas são tão parecidas, porque tem essa mesma temática. Só em Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Capítulo 2, versículo 3. Nele, em Cristo, reside toda a plenitude. Capítulo 1, versículo 19. De fato, Cristo é a imagem do Deus vivo, invisível. Capítulo 1, versículo 15. Ele despojou todos os poderes e principados que se opunham. Cancelou todas as acusações contra nós. Capítulo 2, versículos 14 e 15. E ele realmente reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Capítulo 1, versículo 10. Um resumo do ensino do que Cristo fez por nós. Cristo é o cabeça da igreja. Capítulo 1, versículo 18. E ele é isso antes dos tempos e vai continuar sendo por toda a história. E é só em Cristo que nós conseguimos alcançar a plenitude para com Deus. É só em Cristo que nós conseguimos viver de maneira santa, de maneira viva, de maneira eficaz para com Deus. E que Cristo seja o centro da vida de vocês. E para a gente conseguir aplicar tudo isso no dia a dia, eu peço que vocês voltem comigo para o livro de Efésios. Eu, há uns 2 ou 3 meses atrás, acho que uns 3 meses atrás, mais ou menos, eu escrevi uma carta. Eu sempre escrevo a carta para alguns amigos e mantenedores e pessoas que acompanham o nosso trabalho. Inclusive, quem quiser, que está assistindo a aula e não recebe, só me mandar um WhatsApp ali, ou um e-mail pelo e-mail da turma, que eu coloco vocês também na lista para quem eu mando essas cartas. E justamente eu falei nessa carta, eu resolvi usar essa forma de comunicação, né, para mostrar a forma como Cristo deveria reinar em nossa vida dentro da pandemia. E para isso eu usei os textos de Efésios, capítulo 5 e capítulo 6, falando do relacionamento, como Cristo influencia o nosso relacionamento dentro da igreja, dentro da família, dentro de casa, dentro do trabalho. A forma como que Cristo deve moldar o nosso relacionamento. E eu quero aplicar isso com vocês aqui também. Esse é o tema que foi de Efésios, foi repetido em Colossenses. Eu coloquei isso como sendo os mandamentos para uma boa convivência no lar durante essa quarentena. Esse foi o título que eu tinha colocado.
E a primeira dica que a gente observa disso é que tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Efésios, quem está aí, abre por favor, quem tiver com a Bíblia, em Efésios 5, capítulo 5, versículos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Não abusem, meus irmãos. Essa doença é séria. O processo que estamos passando não é meramente político, apesar de muita coisa ter sido falado. Não é só uma gripezinha. Vivam com sabedoria, sem insensatez. Decidam qual é o melhor momento de sair de casa, se realmente é necessário. Não vivam como insensatos, achando que não é nada. Porque isso é sério, estamos passando por um momento sério. Segundo lugar, em Efésios 5:19, fala: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Falem entre si com hinos, salmos e cânticos espirituais. Observe a forma como você tem falado com aqueles que estão dentro de casa. Sejam alegres, cortês, louvem a Deus, engrandeçam a Deus e honrem a Deus no modo que vocês falam. Todos nós estamos passando pelas mesmas lutas, mesmas aflições. Quem está em casa, trancado com você, está passando por isso. Então, tome cuidado no jeito que você fala, porque isso pode machucar ou isso pode engrandecer. Então, fale em vocês com alegria, entre vocês com alegria. Outra dica que eu dou é sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Efésios 5:21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se coloque no lugar das outras pessoas que estão com você. Ela também está isolada. Seja sua esposa, seu filho, seu marido, seu companheiro de trabalho, onde você estiver. Todos nós estamos passando pelas mesmas dificuldades. Sujeitem-se uns aos outros. Se coloque no outro lugar. Olhe para o outro e tente pensar como ele também está enfrentando tudo isso. Provavelmente ele vai ter os mesmos sentimentos que você. Mulheres, em Efésios 5:22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Sujeitem-se aos seus maridos. Que o mesmo respeito e confiança que você tem para com Deus se reflita na forma que você trata o seu marido. Sujeite-se a ele humildemente. Não porque ele é alguém superior a você. Em nenhum momento eu sou superior à minha esposa. Nós somos iguais. Ambos somos pecadores. Mas essa é a dinâmica que Deus quer de humildade, um para com os outros dentro do nosso lar. A gente acabou de ler no versículo anterior, no 21, sujeite-se uns aos outros. Isso é a todos nós. Mas ele faz um adendo especial. Mulheres, sujeitem-se aos vossos maridos, assim como vocês se sujeitam a Cristo. De maneira humilde, de maneira voluntária, não porque vocês são algo menos ou o marido é algo maior. E logo em seguida já vem justamente o mandamento para o marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Maridos, demonstrem amor. Muitos homens têm dificuldade de demonstrar amor por suas mulheres. Cuidem delas. Sejam um refúgio, uma fortaleza no meio dessa crise. Sejam homens que suas mulheres possam olhar e falar: não, eu estou segura porque eu tenho um marido junto comigo que vai me ajudar. E ao mesmo tempo sejam homens carinhosos, amorosos. Surpreenda a sua esposa, com um jantar, uma noite romântica, uma noite divertida. Tudo isso dá para ser feito dentro de casa, mesmo em meio à quarentena. Esforce-se para demonstrar o amor pelas suas esposas. Filhos, obedeceis a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Efésios 6:21. Filhos, não sejam rebeldes dentro de casa. Está todo mundo passando por um tempo delicado, as emoções estão muito afloradas, as pessoas estão ansiosas, angustiadas, e a rebeldia só vai trazer mais discórdia, só vai piorar a situação dentro do lar. Filhos, dediquem-se a ajudar os seus pais. Não sejam um peso para os seus pais. E ao mesmo tempo, Efésios 6:4 fala: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pais, aproveitem esse momento para criar vínculos. A nossa vida é tão corrida, nossa vida fora da pandemia, muitas vezes é trabalhando o dia inteiro, muitas vezes é longe de casa, longe da família, e agora vocês estão tendo um tempo muito maior junto. Aproveitem, cresçam em comunhão com seus filhos,
Criem novos costumes. Se vocês não tinham costume de orar e ler a Bíblia junto, façam isso. Se vocês não tinham costume de jogar como família, façam isso. Criem novos laços, orem juntos, amadureçam juntos como família. Não tem melhor momento para isso. E finalmente, em Efésios 6:10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Assim como Paulo encerrou, eu também encerro. Só com Cristo, só com o Senhor, só com a força e com a ajuda que vem dele, a gente consegue passar por esse momento. E o que eu peço a vocês é isso, que o nosso Senhor dê força e capacite vocês diariamente a seguir firme e forte na fé, e que a gente possa sair no final dessa pandemia, não sabemos quando isso vai acabar, mas que nós possamos sair melhores do que quando isso começou. Que depois da pandemia nós sejamos melhores amigos, melhores familiares, melhores empregados, melhores patrões, acima de tudo, melhores na nossa fé com Deus, melhores no nosso relacionamento para com Deus. Que isso seja também um propósito firme e forte de vocês, assim como tem sido aqui em casa, comigo, com a minha esposa. Que nós possamos sair dessa pandemia mais fortalecidos entre nós e em nosso relacionamento com Deus. Que Cristo seja o centro da vida de vocês e do dia a dia de vocês. Um forte abraço e nos vemos na próxima aula.